Pessoal, 7h34, vamos começar nossa aula de inglês. Me apresento, eu sou Paulo Giovanni, sou professor na Top Cursos, dou aula também de português e de artes, tá? Hoje nós vamos ter inglês aqui, etapa 1. Eu espero que vocês tenham dado uma olhada na apostila, tenham tentado fazer os exercícios, enfim, o simulado, porque é de extrema importância para que a gente consiga depois desenvolver a prova de forma satisfatória, tá? Estou aqui ao inteiro dispor de vocês, a qualquer momento vocês podem me interpelar, fazer algum questionamento. Se surgirem dúvidas depois, o pessoal da secretaria tem meu contato, eles vão passar para mim, se sintam à vontade, tá bom? Então, pessoal, hoje é inglês, etapa 1, a gente vai fazer uma revisão muito rápida, por quê? Porque na sequência, eu vou passar para vocês os exercícios do conteúdo que vai exatamente cair igual na prova, tá? Nós vamos abordar aqui, depois só exercícios, vamos revisar só exercícios que com certeza vai cair na prova de vocês. Então, como as questões que são retiradas, né, do banco de questões para elaboração da prova são as mesmas que vêm para o exercício, pode ser que daqui um pouquinho eu esteja passando para vocês alguma questão que vai cair exatamente na prova, ou só com ordem invertida, enfim, das alternativas das possíveis respostas. Então, eu peço muita atenção de vocês, anotem o que eu vou falar, quando eu disser que é importante, que é muito importante anotar, vocês, por gentileza, anotem, porque no momento de fazer a prova, tendo essas anotações, tá, tendo participado da aula de hoje, eu tenho absoluta certeza que vocês vão se dar bem melhor do que se não tivessem participado da aula de hoje, tá? Pessoal, eu espero que todo mundo tenha a apostila aí. Não sei se vocês estão com a apostila ou não, mas para a gente dar uma repassadinha aí, para ficar mais tranquilo para todo mundo, tá? Então, a gente tem a apostila, e na sequência ali, depois da introdução, a gente já tem os artigos, tá? Temos os artigos, né, o artigo definido que é o D, escreve THE, se lê D, que seria no nosso português o, a, os, as, ou seja, um artigo definido. E aí nós temos também o artigo indefinido, que é o a ou an. Qual é que é a diferença do a e do an? Ambos significam um, uma, uns, umas, tá? Mas, por exemplo, a vem na frente de palavras que começam com consoantes, tá? E an vem na frente de palavras que começam com vogal, tá? Então, se nós tivermos uma palavra lá na sequência, antes vai ter an. Então, isso é muito importante de vocês anotarem, tá? Então, começou, né? Vou usar o artigo indefinido a ou an. Como é que eu vou saber se é a ou an? Que ambos dizem a mesma coisa. O a vai vir na frente de palavra que começa com consoante. E an vai vir na frente de palavra que começa com vogal, tá? Então, isso é muito importante de vocês anotarem, porque isso cai na prova de vocês, tá bom? Então, artigo definido é usado quando queremos especificar um substantivo e não desejamos repeti-lo novamente por ter sido mencionado anteriormente. Por exemplo, nós temos ali, exatamente na apostila de vocês, she has a beautiful dress. Ela tem um vestido bonito, tá? Although she forgot the dress at home, tá? Vocês estão percebendo aí que o a no começo, ó, como eu falei para vocês, she has a beautiful dress. A beautiful, não é an beautiful, porque é uma palavra que depois começa com consoante, tá bem? Outros usos e regras sobre o artigo definido, tá? Pessoas, objetos ou sentimentos únicos, tá? Então, artigo definido, que é o D. Coisas únicas, o sol, a lua, olha ali, ó, the sun, the moon, o sol, a lua. Períodos do dia, in the morning, na tarde, tá? In the evening, na noite. Posição geográfica ou lugar, the south of Brazil, no sul, o sul do Brasil. The student is in the middle, o estudante está no meio. Olha ali, ó, sempre o artigo definido, tá? Aí, nós vamos ter assim, ó, por exemplo,
sempre é importante. Contudo, ao se referir à instituição e não ao edifício, não podemos usar o artigo. Tá? Então, tem algumas particularidades aí dentro, que pode ser um pouquinho delicado, um pouquinho chato, mas eu acho que nesse caso aqui nem cai na prova de vocês, tá? Preste atenção. Artigo definido é o mesmo tanto para o singular quanto para o plural e para os gêneros masculinos, masculino ou feminino. Ou seja, no inglês, a gente usa o de para falar a, o, as, os, tá? É uma palavrinha só, é um artigo só que serve para os nossos 4 aqui do português, tá bom? Casos em que não se utiliza artigo definido, onde não se utiliza artigo definido, nomes próprios, tá? Robert is a good student, tá? Não vai falar the Robert is a good student, não é o Roberto é um bom estudante. No inglês a gente sempre começa com o nome já, Roberto é um bom estudante. Cidades, estados, continentes, né, e a maioria dos países. Búzios em Rio de Janeiro, Búzios está no Rio de Janeiro, tá? Então, assim vai. Então, tem uma lista aí do que vocês não vão utilizar, ou seja, nomes próprios, na frente de nomes próprios, não. Tá? Artigo indefinido. Tá? Eles são usados na frente de palavras que estão no singular, mencionados pela primeira vez, que não representam nenhuma pessoa ou coisa em particular. A é usado antes de palavras que iniciam por uma consoante. Olha ali, ó, a girl, né, uma menina, a year, um ano, e assim vai. H pronunciado, tá? Quando que o H é pronunciado? A hospital, que é o hospital, a hat, o chapéu, né, um chapéu, a husband, né, um marido. Sons de consoante, a car, a European, country. Números ou palavras que expressam quantidade, 100 people, tá? 100 people é um cento de pessoas, uma centena de pessoas, 100 pessoas, tá? Olha ali, ó, a N é usado antes de som de vogal. An elephant, an idiom, H não pronunciado. An hour, an honor, an honest man, tá? Então, quando a gente não pronuncia o de hospital, hotel, hat, tá? Então, também é usado an. Por quê? Porque ele tem som de... A palavra seguinte tem som de consoante. Então, ó, an hour, an honor, an honest man. Tá? Então, também uso N. Letras que, quando pronunciadas, têm som de vogal. An FM station, an X-ray. Então, também nessas particularidades. Anotem isso, tá, pessoal? Sei que vocês têm na apostila, salientem aí, grifem, porque isso é importante de vocês terem aí, tá? Pessoal que está querendo participar da chamada, o pessoal da secretaria está introduzindo para a reunião, tá bom? Existem alguns casos em que o a e o n são omitidos, tá? Antes de substantivos no plural, a dog, dogs, tá? Cachorro, cachorros já não vai mais, tá? Antes de substantivos incontáveis. Por exemplo, leite a gente não consegue contar, café não consegue contar. Então, não vai o artigo indefinido na frente, tá? Antes dos nomes de refeições, exceto aquelas precedidas por adjetivo. They have dinner at 7:30. Eles jantaram às 7h30. Tá? Então, é só uma questão de vocês olharem e adaptarem e verem quais são as regras. Temos muitas regras no português, temos bem menos no inglês, mas temos algumas regras. Tá? Então, aí tem os casos que não tem nenhum artigo antes, substantivos plurais no sentido geral, children like candies, tá? Então, crianças gostam de balas. Substantivos abstratos, happiness, felicidade, beauty, beleza. Substantivos incontáveis, sempre no singular. Water is important to your health, tá? Água é importante para sua saúde. Tá? Certos substantivos que são precedidos por preposição, formando uma locução adverbial. To go to school,
ir à escola. To come from school, vir da escola. To go to the prison, ir para a cadeia. Mas, se eu digo, I am going to the church, significa que eu vou lá com a intenção de ver o edifício. Porém, se digo, I'm going to church, significa que eu vou para rezar. Então, tem diferenças, tá, pessoal? Vocês precisam tomar cuidado aí. Vamos lá para os pronomes pessoais. Personal pronouns, tá? Singular, primeira pessoa. I. Escreve com a letra I, em letra maiúscula sempre, tá? Então, primeira pessoa do singular, que equivale ao nosso eu, é I. Segunda pessoa, you, você. Terceira pessoa, he, she, it. He, ele. She, ela. It, para coisas indefinidas, tá? Plural, primeira pessoa do plural, we, nós. Segunda pessoa do plural, you, vocês percebem que a segunda pessoa do singular e a segunda do plural escreve da mesma forma. A gente vai ver dentro do contexto do texto ou da frase se eu estou me referindo a você ou vocês, tá? Mas escreve da mesma forma, sempre é you. E a terceira pessoa do plural é they, eles, tá? Uso de regras. A primeira pessoa, I, é sempre escrita com letra maiúscula, mesmo que esteja no meio de uma frase, de uma sentença, tá, pessoal? O pronome you é o mesmo na forma singular ou plural, olha o que eu falei. Contudo, saberemos a diferença entre eles na frase e no texto, tá? You are a good student, tá? Você é um ótimo estudante. You are very polite kids. Vocês são, tá? Crianças legais, muito educadas. Pronome it é geralmente usado quando substitui uma coisa ou animal no singular em que não sabemos o sexo, por exemplo, como um hobby ou uma criança recém-nascida, tá? Por exemplo, ali, ó. Is the ball on the table? Yes, it is, tá? My sister's new baby is born. It is so teeny. Ó, it. Por que it? Porque eu não sei se é um menino ou uma menina, tá? É um bebezinho, então eu posso usar o it, tá? O pronome it é aplicado também em expressões de tempo, distância, clima e temperatura. Exemplos. What time is it? Que horas são? What's the date? It's the 3rd of March, tá? Que dia é hoje? É dia 13 de março, tá? It pode introduzir frases como It's today that he's going. É hoje que ele está indo. Pode ser usado o pronome it como sujeito para verbos impessoais. It seems, it happens, Então, para pronomes, né, pode ser usado o pronome it para sujeito para verbos impessoais. Seems é ver, happens é acontecer, tá? Então, são verbos impessoais. Já o pronome they, eles, é aplicado somente como sujeito, como nos exemplos seguintes. They say. É a mesma coisa do que people say. Eles dizem, tá? Eles falam. It is said, tá? Outra aplicabilidade do pronome they diz respeito a autoridades. The government, they, the police, they. Sempre vai ser usado o they, tá? Aí nós temos mais exercícios aí, e aí a gente vai lá para o verbo to be, tá? Então, existem 3 formas do verbo to be significando uma ideia no presente. Am, is, are. Tá? Isso é presente. Então, I am, you, we, they are, he, she, it, is. Tá? Então, isso é uma regrinha, pessoal. Eu sei que é meio chatinho para quem não é do inglês, para quem não gosta, mas o verbo to be, vocês imaginem que o inglês começa com ele e ele vai percorrendo todo avançado aí. Então, é interessante que vocês deem uma boa atenção, vocês deem uma boa olhada, tá? E existem 2 formas do verbo to be significando uma ideia de passado. Was e were, tá? Então, I was
They were, né? Was é singular, were, plural. Vamos ver mais o que aqui que é interessante para vocês. Respostas curtas, tá? Short answers. As respostas curtas acontecem em inglês quando substituímos o verbo principal pelo verbo auxiliar. Desta forma, prevenimos repetição, pois os auxiliares são bem importantes na conversação. Então, ao responder yes, sim, ou no, não, a uma questão, usaremos o verbo auxiliar e o sujeito será substituído pelo pronome pessoal, como nos exemplos a seguir. Do you like chocolate? Yes, I do. Tá? E a gente no inglês nunca, se alguém perguntar para a gente, por exemplo, como está aqui uma pergunta, vamos pegar esse exemplo. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Eu nunca vou dizer yes, I like. É yes, I do. A gente substitui por essa resposta, sempre. Tá, pessoal? É, sim, errado dizer yes, I like. Eu tenho que dizer yes, I do. Então, do you like chocolate? Yes, I do. Do you like beach? Yes, I do. Sabe? Nunca é yes, I like ou no, I don't like. É yes, I do ou no, I don't. Tá? Que é a forma negativa. Bom? Mas o sujeito pode mudar. Is that Anne? Yes, it is. Ah, isso é uma outra forma. Ela é a Ana? Yes, sim, ela é. Tá? Então, fica dessa forma aí. Se a resposta se omitir, o auxiliar é considerado um tanto quanto não educado. E havendo mais de um auxiliar na pergunta, deve-se usar o primeiro, como no seguinte exemplo. Should he have gone? Yes, he should. Tá? Ele precisa ir, ele foi? Sim, ele foi. Tá? Então, percebem que existe o verbo should, de dever, e have, de também ter. Então, eu sempre vou usar o primeiro, tá? Para concluir a resposta. Should he have gone? Yes, he should. Tá? Vamos ver aqui o que a gente mais tem. WH questões, perguntas, né? Que começam com essas palavras. Estas palavras interrogativas iniciam perguntas sobre sujeitos, coisas, lugares, quantidades, etc. Ao se referir a pessoas, usamos who, quem. Who is that lady? Quem é aquela dama? Whose, de quem? Whose is this pen? De quem é essa caneta? How old are you? I'm 24. Que idade você tem? Eu tenho 24 anos. Agora, se referindo a coisas, lugares, quantidades, estados, coisas, estados das coisas e pessoas e ocupações, perguntamos what, o que, qual, né? Empregado também para profissão ou cargo. Por exemplo, what is he? He's a doctor. O que ele é? Ele é um médico. What is he? Tá? Where? Onde? Where is the pencil? It's the pencil case. Onde está o lápis? O lápis está no estojo. Where are you? Onde você está? Huh? How? Como? How are you? Como você está? How is the father? Como está seu pai? Aí, how many? Quantos? Quantas? How many flowers can you see? Quantas flores você pode ver? How much? Quanto custa? How much sempre vai ser questão de dinheiro, tá? How much is that blue car? Quanto custa aquele carro azul? E o why, que é por quê? Why are you so quiet? Por que você está tão quieto? Tá? Então, são essas as perguntas, palavras que a gente tem, né? Todas elas começando com WH, para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Pessoal, o que a gente precisa fazer agora... Pessoal, estou aberto aqui a todas as dúvidas de vocês. O que vocês precisarem, vocês podem ir me perguntando, tá? Que eu vou respondendo aqui na sequência, tá? Eu queria saber de vocês agora se a gente pode começar, eu posso passar para vocês, por exemplo, exercícios e ir explicando para vocês
esses exercícios, pessoal, é de extrema importância que vocês anotem. Anotem o exemplo, porque eu acho que vem muito, muito, muito parecido na prova, para não dizer que talvez alguns até possam ser igual, tá? Então, assim, ó, por exemplo, como é que pode cair na prova de vocês? Como é que pode cair na prova de vocês? Deixa eu só ver aqui, ó. Eu tenho o Wagner, a Yasmin e a Maristela com a mão levantada. É alguma pergunta? Se for pergunta, pessoal, vocês podem digitar no chat aí que eu vou respondendo, tá? E aqui que eu fechei a fila. Pessoal, olhem como é que pode vir na prova de vocês, as questões, tá? Assinale a alternativa em que o a ou en, pronome indefinido, a ou en, foi usado de forma incorreta. Vocês têm que cuidar muito do enunciado, tá, pessoal? Tem que cuidar. Então, o que a prova vai dar se vier assim, ó? Assinale a alternativa em que o a barra en foi usado de forma incorreta. Vai dar 4 respostas verdadeiras para vocês e só uma incorreta. Tá? Eu vou ler aqui para vocês as 5 respostas e vou dizer qual que é a incorreta. Tá? É bom que vocês tomem nota disso. Por exemplo, there was a man in a park. Está correta. A man. Começa com consoante, então é a, não é n. Olha a segunda. It was a bad accident. A bad. Bad é com B, consoante, também está correto. A. I saw a hospital down the road. A hospital. Hospital começa com H, consoante, e tem som de o H inspirado, que a gente chama. Então também está correto. A. We touched an elephant at the zoo. An elephant at the zoo. Tá correto. Elephant começa com vogal e tem som de vogal. Então, an, vem o N na frente da palavra elephant, porque ela começa com vogal e tem som de vogal. Cuidem essa última aqui, pessoal. John was an friend I had at school. John was an friend. John was a friend. Seria o correto. John era um amigo que eu tinha na escola. A prova trouxe assim, ó, como alternativa. John was an friend I had at school. Tá errada, pessoal. Porque friend começa com FF, é consoante. Então, ali deveria ser John was a friend. Um A. Então, vocês teriam que marcar essa resposta na prova. Tá? Eu aconselho vocês a anotarem, tá? Pelo menos isso. John was an friend I had at school. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham nota disso, porque, como eu falei para vocês, isso aí vai vir de forma na prova. Eu vou passar para vocês aqui, ó, a alternativa que vocês teriam que... Vocês conseguiram ler aí? John was an friend I had at school. O had aí ficou sem o D, tá? É had. Conseguem ver aí, pessoal? Essa alternativa está errada. Por quê? Porque olha ali, ó, an friend. Seria a. Pode colocar novamente para nós? Posso? Vou escrever de novo aqui, ó. John was an friend I had at... Deixa eu ver se escrevi. Vocês estão enxergando ali? Vocês estão vendo aquele N
Aquele N está errado. É a friend. Porque é friend, que é amigo, começa com a letra F ali, ó. É uma consoante, então não é N. Tá? A prova pode perguntar assim, ó, como eu falei para vocês. Tomem nota disso. Assinale a alternativa em que o A barra N, né, um ou outro, foi usado de forma incorreta. Essa aí que eu botei para vocês, John was an friend, é a forma incorreta. Então, na prova, vocês teriam que assinalar essa. Tá bem? Tomem nota disso aí. Uma outra questão aí que pode surgir para vocês, tá? Anotem bem, primeiro ouçam, tá? Depois, se vocês quiserem, eu repito, e aí vocês anotam aí. Ó, levando-se em consideração a definição do artigo definido, marque a resposta correta. Tá? É usado quando não queremos especificar um substantivo? Tá errada. A gente quer especificar. Estou falando do artigo definido, tá? Que é o de. De escreve assim, ó, como vocês têm aí na apostila. De. Tá? Então, se a prova perguntar, levando-se em consideração a definição do artigo definido, de, marque a correta. O exercício aqui está me dando assim, é usado quando não queremos especificar um substantivo? Está errada. É usado quando falamos de um substantivo generalizando? Não, é um definido, então também está errado. São termos que caracterizam o verbo. Não caracterizam o verbo. Isso aí é o substantivo. São palavras que não definem o substantivo como específico ou geral? É errado, é o contrário. Define o substantivo como específico ou geral. Notem, prestem atenção nessa. Tá? E se quiserem anotar, já anotem. Olha o que seria a resposta correta. Vou ler de novo o enunciado da questão e vou ler a resposta correta. Levando-se em consideração a definição do artigo definido, que é o de, marque a opção correta. É usado quando queremos especificar um substantivo. Então, ele é usado quando queremos especificar um substantivo. Tá? E como já está, como este já foi mencionado, como o substantivo já foi mencionado, não precisa repetir o mesmo. Tá bem? Então, a resposta seria, é usado quando queremos especificar um substantivo. E como este já fora mencionado antes, não é preciso repetir o mesmo. Tá bom? Anotem isso. Vou botar aqui uma parte para vocês. Ó, tá aí a resposta do exercício que eu falei para vocês. Levando-se em consideração o artigo definido, né, que é o de, marque a resposta correta. É usado quando queremos especificar um substantivo. E como este já fora mencionado antes, não repetimos o mesmo. Bom, pessoal, tomem nota disso aí. Vamos lá para outro exercício. Eu vou passar para vocês, falei no começo, vou passar para vocês 10 exercícios de conteúdos que com certeza vão cair na prova de vocês, tá? Se vocês anotarem esses exemplos, se vocês prestarem bastante atenção nisso que eu estou falando nesse momento, vocês vão tirar de letra aí, eu tenho certeza, tá? Vamos lá para outro exercício. Prestem atenção. Quem conseguir anotando, já anota aí. Marque a opção em que o A barra N não está empregado corretamente, tá? Primeira questão foi,
o que estava empregado, né? Falava que era o contrário. Agora, tem uma que ele não está empregado corretamente, tá? Basicamente, a mesma questão do que eu li para vocês lá atrás, ela veio num outro sentido agora, tá? Prestem atenção. Então, é aonde ele não está empregado corretamente. O a barra n não está empregado corretamente. Vou escrever aqui a barra n, tá? Aonde ele não está empregado corretamente. Aí no exercício tem várias palavras, assim. Na frente de alguma delas, ele não está empregado corretamente, tá? Então, por exemplo, opção 1, a pen, correto. An egg, correto. An umbrella, correto. A house, correto. Tá? A pencil, correto. A woman, correto. A book, correto. A rubber, correto. Outra questão, outra alternativa. A chair, correto. A man, correto. A yellow, correto. A story, correto. Agora, ouçam essa. A hour, é a hour ou an hour? Hein? E aí, outra coisa. Olha só. Olha a palavra seguinte. An pencil. É a pencil. Começa com P, com consoante. Então, não pode ser an, tem que ser a. Então, é a pencil. A honest man and ruler estão erradas, tá, pessoal? Eu vou escrever para vocês aqui aonde o an está escrito de forma, aonde ele foi empregado nesse exercício de forma errada. Tem, por exemplo, na frente de a pena, aqui a caneta, está correto, mas ali dentro nós temos, nós temos as palavras escritas de forma correta, porém na frente deveria ser N ou A. Depende de como começa. A hour and pencil. Olha ali, ó. Passei para vocês. Seria an hour, a pencil, an honest man e a ruler. Tá tudo errado aí, pessoal. Tá bom? Então, na frente, deveria ser o trocado. An hour, a pencil, an honest man, a ruler. E tá ao contrário. Então, o exercício está pedindo para vocês marcarem a opção em que o a e o an estão empregados incorretamente, tá? É isso aí. Anotem esse exemplo, que eu acho que vem bem parecido na prova de vocês, tá bom? Pessoal, vamos para uma outra questão aqui. A questão diz assim: o pronome pessoal está utilizado adequadamente na alternativa. Qual é que é a alternativa em que o pronome pessoal está utilizado adequadamente? Pronome pessoal, o que que é? Eu, tu, ele. Eu tenho assim, ó, por exemplo, Rose is always late. He is always late. Rose é uma mulher, então Rose is always late. Rose está sempre atrasada. Aí diz, ele está sempre atrasada. Não dá, né? Porque está escrito he. Então, seria uma alternativa errada. Tá? Uma outra aqui, ó. My father and my sister are sellers. Tá? My father and my sister are sellers. They are sellers. A questão trouxe como she are sellers. Errada. Outra aqui, ó.
Dogs are always good friends. Cachorros são sempre bons amigos. Nós somos bons amigos. Eles são bons amigos. Tá? They. Então, não combina. Última aqui, ó. My parents are very nice. Meus pais são bem legais. You are very nice. Não é they. My parents. Eles. Tá? Pessoal, pronomes pessoais. Agora, olhem essa aqui. You and I never smoke a pipe. We never smoke a pipe. Correto. You and I. You and I. We, nós. Você e eu. Você e eu nunca fumamos cachimbo. Que é o que diz aqui. You and I never smoke a pipe. Você e eu nunca fumamos cachimbo. Nós nunca fumamos cachimbo. Esse é o pronome correto do exercício, tá? Vou passar para vocês aqui qual é que é a alternativa desse exercício aqui que é correta. You and... Pessoal, desculpe que eu estou escrevendo devagarinho, mas a luz aqui, conforme tá, para clarear o teclado aqui fica escuro. Então eu demoro um pouquinho para escrever. Pode ser que tenha algum errinho, mas eu vou cuidar disso. You and I never smoke a pipe. Essa é a resposta correta do uso do pronome pessoal. Vocês estão vendo ali, ó. You and I never smoke a pipe. Você e eu nunca fumamos cachimbo. A forma correta, tá? Juntando as duas pessoas, você e eu, nós. We never smoke a pipe. Tá? Então, se vier um exercício assim, a resposta correta é dessa forma. Bom, pessoal? Uma outra questão. Vamos lá. O verbo to be possui diferentes formas no presente. Tá? Então, quais são as formas presentes do to be verb? Quais são as formas presentes do to be verb? As formas são am, is e are. Formas presentes do to be verb. Am, is e are. Tá? Então, se cair na prova assim perguntando, o verbo to be possui diferentes formas no presente. São elas. Essas são três formas do to be verb no presente, tá? Am, para mim, is, para ele, are, nós. Tá? Então, essas são as três formas também presentes do presente no to be verb. Se cair na prova de vocês, essa seria a resposta. Tá bem? Vamos para mais uma outra questão aqui. Conjugando o verbo to be corretamente nas frases abaixo, fica. Por exemplo, Robert um pouquinho, pessoal, vou escrever aqui. Aqui, ó. Já mandei para vocês como é que ficaria correto. Conjugando o verbo to be corretamente nas frases abaixo, aí o exercício daria para vocês. Robert, pontinhos, a boy. She, pontinhos, a girl. My father and I, pontinhos, very close. Então, eu teria que completar aí com alguma alternativa que me trouxesse preenchesse corretamente a frase.
Robert is a boy. Roberto é um garoto. She is a girl. Ela é uma menina. E a última frase, my father and I are very close. Somos nós, tá? My father, meu pai, e eu somos muito próximos. Então, my father and I are very close. Então, se o exercício perguntar para vocês, conjugando o verbo to be corretamente nas frases abaixo, tá? Complete. Então, nós completaríamos com is e are. Essa seria a forma completa. Anotem isso, pessoal, vai ser de grande valia para vocês, tá? Vamos seguir o baile aqui. Dá uma apuradinha que a gente já não tem mais muito tempo. O emprego do verbo auxiliar está correto em... Aí eu tenho uma série de questões aqui, por exemplo, can you run fast? No, I'm not. Então não está correto. Does he like chocolate? Yes, he do. Né? Tá errado. Will he be a doctor? No, he doesn't. Não. Ouçam essa. Does your father have a car? Yes, he does. Então, tá correto. O seu pai tem um carro? Sim, ele tem. Vejam como é que fica a forma correta. Olhem a pergunta e vejam a forma correta. Olha ali, ó. Olhem como é que começa uma frase, ó. Does your father have a car? Na pergunta a gente bota o verbo antes. Seu pai tem um carro? Yes, he does. Não é yes, he have. Sim, ele tem. É yes, he does, conforme a gente verificou lá no começo da apostila, concorda com o verbo. Do you like chocolate? Yes, I do. Tá? Não é yes, I like. Então aqui, ó, seu pai tem um carro? Sim, ele tem. Nesse caso, a gente repete o começo da frase. Does your father have a car? Yes, he does. Tá? Então, se vier na prova de vocês, né, emprego do verbo auxiliar está correto em... Essa é uma frase que o verbo está correto, tá bom? Traduzindo corretamente a frase, who's that man? Vou escrever aqui para vocês. Who is that man? Who is that man? Como é que vocês traduziriam essa frase? Who is that man? Quem é aquele homem? Quem é aquele homem? Se a prova pedir para vocês traduzirem uma frase e aparecer essa, who's that man? A resposta é: quem é aquele homem? Tá? Tradução de who's that man é quem é aquele homem. Bom, pessoal? Vamos lá para outra. Se na prova vier assim, ó, como tem um exercício aqui, as palavras interrogativas são usadas, 2 pontos. Quando é que as palavras interrogativas, as que começam com WH, aquelas, who, what, who, when, whose, quando é que elas são utilizadas? No início de perguntas, pessoal. No início de perguntas sobre sujeitos, coisas, lugares e quantidades, tá? Então, as palavras interrogativas são usadas no início de frases, no início de perguntas, perdão, sobre sujeitos, coisas, lugares, quantidades e etc. Tá bom, pessoal? Se vier uma pergunta assim, quando é que são utilizadas as palavras interrogativas? Como eu falei, é what, who,
whose, when, sempre na frente de frases, de perguntas, né, para formar uma pergunta, tá? Que são sobre sujeitos, coisas, lugares, quantidades e etc e tal, tá? Anotem isso que é muito importante, tá bom? Se eu quiser passar para o inglês essa frase aqui. Vou escrever aqui, vocês vão tentar traduzir. Aquela menina tem 20 anos. Se eu quiser dizer em inglês, aquela menina tem 20 anos. Como é que eu digo? Aquela menina tem 20 anos. Se vier um pedido na prova de vocês, traduza esta frase. A menina tem 20 anos, o menino tem 10 anos, não interessa. Mas nesse estilo, aquela menina tem 20 anos. Como é que fala? Olhem como é que seria. That girl is... pessoal, perdão, tá? Eu mandei sem querer, eu errei ali. That girl is 20 years old. Agora sim, essa é a correta. Se eu quiser dizer aquela menina tem 20 anos, eu preciso dizer assim, that girl is 20 years old. Tá? Pessoal, eu passei para vocês, repetindo, os 10 tipos de pergunta que vão cair na prova de vocês, com certeza. Tá? Vai cair do N e do A e N, vai cair as palavras interrogativas, como eu passei, vai cair esse tipo de tradução. Tudo o que eu passei para vocês aqui, que está nesse chat, que eu falei aqui, vai cair na prova de vocês. Então, é muito importante que vocês leiam a apostila, muito bem lida, tá? Que vocês façam o simulado, como eu falei, fazendo o simulado, fazendo os exercícios, as questões da prova são as mesmas, tá? Daqui um pouquinho vocês estão fazendo lá uma questão, enfim, e que na prova vai cair igual. Então, é muito interessante que vocês façam isso, tá? E, assim, ó, por favor, anotem isso que eu passei para vocês, tirem print, não sei como é que vocês vão fazer aí, enfim, mas vão vir esses conteúdos com absoluta certeza na prova de vocês, tá? Não tem erro, isso eu tenho certeza, porque a prova já é pré-definida pelos conteúdos que podem cair e que vão cair, né, depois do sorteio. Então, são esses conteúdos que vêm na prova de vocês. Estou falando sem medo de errar. Tá bom, pessoal? Estou à disposição para qualquer necessidade que vocês tenham, qualquer dúvida. Imagino que muitas dúvidas vocês vão ter, mas como eu falei para vocês, vocês tendo anotado isso, vocês dando mais uma boa lida na apostila, vocês vão tranquilamente nessa prova, não tenho dúvida, tá? Anotem bem isso. De qualquer forma, estou aqui para tirar qualquer dúvida que tenha permanecido. Como eu disse também, depois estou ao dispor, o pessoal da secretaria tem meu contato, enfim, podem me passar, não tem problema nenhum, respondo com o maior prazer. E peço desculpas se talvez não tenha passado alguma coisa aí que tenha sido satisfatório, que não tenha ficado, mas, pessoal, nós temos uma horinha aqui, nem todo mundo entrou no mesmo tempo, aqui eu vi a gente entrando, saindo, enfim, o tempo todo, tentei fazer o meu melhor, e mais uma vez, por último, sei que eu estou sendo repetitivo, mas é porque eu quero que vocês se deem bem, eu quero que vocês tirem de letra essa prova. Anotem esses exemplos que eu dei, e leiam a apostila, que vocês vão ir super bem. Tá bom, pessoal? Estou à disposição de vocês. Se tiverem perguntas, levantem a mão, mandem no chat. Se não tiverem, desejo para vocês uma excelente prova e continuo à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço, boa noite.